Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e dando continuidade aí no estudo dos flip-flops. E na aula passada nós falamos sobre o flip-flop tipo D, né? Flip-flop dados, né? D de dados, e fizemos a parte gráfica, fizemos aí um experimento com uma memória, né? Porque o flip-flop tipo D ele é uma memória de um bit, né? Então nós fizemos uma memória utilizando 4 flip-flops tipo D, que é uma memória de 4 bits, e estudamos, portanto, o flip-flop tipo D. Hoje nós vamos falar do último flip-flop que nós temos para estudar, que é o flip-flop tipo T, né? E vamos, antes de falar do flip-flop tipo T, fazer uma pequena revisão aí referente ao assunto da aula passada, que é o flip-flop tipo D, e vou também fazer a correção do exercício que eu havia deixado para você fazer a validação da sua presença. Então vamos corrigir esse exercício e vamos fazer uma revisão do flip-flop tipo D. Então vamos para a tela aqui, ó. Flip-flop tipo D, né? Nossa revisão. E nós vimos então que o flip-flop tipo D significava data. Data vem de dados. Então o flip-flop tipo D tem a ver com dados. E aí nós vimos que o flip-flop tipo D ele é também a menor memória possível, né? O flip-flop tipo D ele representa uma memória. É uma memória que armazena um bit. E nós vimos que armazenar um bit significa armazenar um dígito binário, ou um 0 ou um 1. Bom, o símbolo dele, então, nós tínhamos lá praticamente o mesmo símbolo do flip-flop JK, só que ao invés de ter o J e o K, né, nós tínhamos apenas a entrada D. Dessa forma, né, somente com a entrada D, ele ficou até um pouco mais simples, né, porque deixou de ter uma entrada. Mas o clock, o preset, o clear, o Q barrado, eles se mantiveram em relação ao flip-flop JK. Bom, então nós vimos então que o PR, né, que significa preset, CL é o clear, CLK é o clock, né? Essa simbologia aqui, ela significa que eu tenho um clock que é ativo em borda de descida, que é justamente essa parte aqui, né, do desenho do símbolo. Nós temos a entrada D, que significa a entrada de dados, e a saída Q e a saída Q barrado, né? Então nós tínhamos esse flip-flop, né? Aqui então Q barrado. Nós tínhamos esse flip-flop, e esse flip-flop nós trabalhamos um pouquinho com ele, e nós vimos que ele basicamente, né, era uma versão do JK, por isso que ele é muito similar ao JK. Né? E nessa versão do JK, é como se eu pegasse, né, o miolinho da tabela verdade do JK, onde quando eu tenho a borda de descida eu olho para o J e para o K, e aí se o J é 0 e o K é 0, eu tenho o Q anterior, se o J é 0 e o K é 1, eu tenho 0, se o J é 1 e o K é 0, eu tenho 1, se o J é 1 e o K é 1, eu tenho o Q anterior barrado. E aí nós vimos que falar de flip-flop tipo D, né, é como se eu pegasse uma porta-note e conectasse do J para o K e puxasse a entrada aqui, como a gente tem nesse desenho. Se eu faço isso, na verdade eu não tenho mais a possibilidade do J ser 0 e o K ser 0 ao mesmo tempo, e nem do J ser 1 e o K ser 1 ao mesmo tempo. O que pode acontecer é de eu vir aqui e colocar 0 na entrada D, né? Se eu colocar 0 na entrada D, o que acontece? Vem 0 para o J e vem 1 para o K, porque esse 0 vai passar por uma porta inversora e vai virar 1. E aí o que vai acontecer? Se o meu D for 0, né? Se o meu D for 0, é como se eu tivesse a opção do 0 e 1 no JK. O que faz com que a minha saída seja igual a 0. Então, se eu entro com 0, eu acabo saindo aqui com 0 também, né? Que é o que vai acontecer aqui. É lógico que isso só vai acontecer na borda de descida, como nós vimos no JK e vimos na aula passada do flip-flop tipo D.
Então, se eu coloco 1, né, se ao invés de colocar em 0 no D, se eu coloco em 1, né, se eu venho aqui e na minha entrada D eu coloco ela justamente em nível lógico 1, o que acontece? A minha saída, como a gente vai fazer aqui, ó, eu vou até mudar a cor da nossa caneta aqui, eu vou colocar uma outra cor que vai representar aqui o nosso, quando a minha entrada é 1. Tá? Então, se o meu D for 1, né, o D sendo 1, o que vai acontecer? O 1 vem para o J, né, vai inverter, vai virar 0, né, porque eu tenho uma porta NOT do J para o K, e aí J em 1, K em 0, né, vou cair nessa situação em que a minha saída vai ser 1. Então, quando a minha entrada D é igual a 1, a minha saída vai ser também 1. Então, a gente concluiu, a gente fez isso na aula passada, que é o seguinte, equivalente à tabela do JK, quando eu tenho o flip-flop tipo D, na borda de descida, quando eu olhar para o D, eu vou ter, quando o meu D for 0, a minha saída é 0. Quando o meu D for 1, a minha saída vai ser 1. E é legal a gente rever o flip-flop tipo D, porque o flip-flop tipo T, que nós vamos ver hoje, vai ser muito parecido, vai usar essa mesma estrutura, né? Só que vai ser feito de uma outra forma. Bom, nós vimos então, na aula passada, né, do flip-flop tipo D, que ele vai seguir a mesma sequência de prioridade do flip-flop JK. E hoje o tipo T também vai seguir a mesma sequência. Por isso que é legal você aprender bem essa parte para você não ter dificuldade na aula de hoje. Então, a minha primeira prioridade, a minha prioridade 1, né, é o preset e o clear. Então, eles são ativos quando eu coloco 0 neles. Então, o preset ele força 1 na saída e o clear, né, o CL, força 0 na saída. E para ativar eles, eu tenho que colocar eles em 0. Então, por exemplo, nessa primeira situação que nós temos aqui, né, o preset vale 0 e o clear vale 1, aqui eu ativei o preset, porque eu coloquei o preset em 0. Se eu ativei o preset, né, se eu tenho um preset ativado, a minha saída vai para 1, porque o preset ele força 1 na saída. Né? Na segunda situação, eu ativei o clear. Por que eu ativei o clear? Porque eu coloquei ele em 0. Se eu coloquei o clear em 0, então eu estou com o clear ativado. Então, se o clear está ativado, ele vai forçar 0, porque clear força 0 na saída. E se os dois forem 1? Se os dois forem 1, eu não ativei nenhum nem outro. Então, eu não tenho nenhum ativado. Então, dessa forma, eu vou observar o clock. E essa é a minha segunda prioridade, o clock. Tá? E aí o clock ele vai ser ativo na borda de descida. Se o clock estiver subindo, eu fico do jeito que eu estava. Eu fico com o que anterior. Se o clock estiver descendo, nesse caso eu observo o JK. Tá? No nosso caso aqui, no flip-flop tipo D, eu vou observar, ao invés de observar o JK, eu vou observar a minha entrada D. Né? Porque agora eu tenho entrada D. Então, borda de descida, borda de subida. Na borda de descida eu olho para minha entrada D, ou se for JK eu olho para minha entrada JK. Na borda de subida não acontece nada, eu tenho o que anterior. Bom, dessa forma, né, quando eu tenho a borda de descida e vou olhar para a entrada D, né, aí eu vou ter a minha entrada funcional, minha entrada data, né, minha entrada de dados. Se entra 0, sai 0. Se entra 1, sai 1. Tá? Essa é dessa forma, né? Essa é a sistemática do funcionamento do flip-flop tipo D. Bom, o símbolo dele, então, é esse que nós já vimos, e aí a gente vai resumir a tabela verdade dele, que vai ficar assim. Se o preset for 0 e o clear for 1, aqui eu ativei o preset, então ele vai forçar 1 na saída. Se o clear for 0, se o preset for 1 e o clear for 0, aí eu ativei o clear. Então a minha saída vai ser 0. Por quê? Clear força 0 na saída. Lembra que clear significa apagar.
Bom, e aí se o preset for 1 e o clear for 1? Bom, nesse caso eu vou olhar para o clock. Se ele estiver na borda de subida, eu tenho o Q anterior, né? Eu tenho o meu Q anterior, ou seja, fica do jeito que está. Na borda de subida não acontece nada. Só vai acontecer alguma coisa, né, na borda de descida, né? E aí se o D for 0, a saída vai ser 0. Se o D for 1, a saída vai ser 1 também, tá? Então, dessa forma, por isso que a gente fala que ele é uma memória. Porque entra 0, sai 0. Ó. Se eu coloco 0 aqui, vai sair 0 aqui. Então, ele vai armazenar essa informação que eu tenho aqui na entrada D, ele vai armazenar na minha entrada Q. Só que se eu mudo aqui de 0 para 1, esse 0 aqui continua armazenado. E eu só vou armazenar esse 1 que eu mudei aqui no lugar desse 0 se eu fizer o que com o clock? Né? Isso só acontece na borda de descida. Então, somente se eu der uma borda de descida, vai ser o comando para pegar o 1 da entrada D e colocar na saída. Então, esse é o flip-flop tipo D que nós vimos na aula passada. Legal? Bom, então só fazendo alguns exemplos, né? Como nós vimos, vamos imaginar então, eu não vou ativar nem preset nem o clear, eu vou colocar aqui o preset em 1 e o clear em 1. Então vamos imaginar que inicialmente eu tenho 0 aqui na minha saída Q. Eu quero armazenar o 1. Eu venho aqui, coloco 1. Só que o fato de eu colocar 1 na minha entrada D não vai fazer com que ele seja armazenado aqui na saída. Porque nós estamos falando que esse flip-flop ele é uma memória, tá? Ele é o princípio da memória. E aí o que nós vamos ter? Bom, esse 1 ele só vai ser conectado diretamente aqui para minha saída quando eu fizer isso aqui, ó. Vou imaginar que eu estou em 0, eu passo para 1, não acontece nada, porque isso é borda de subida. E na borda de subida eu tenho o Q anterior, não acontece nada. Quando eu passo de nível lógico 1 para nível lógico 0, isso aqui é uma borda de descida. E nessa borda de descida, ele vai mandar eu olhar para a entrada D. E na entrada D ele vai encontrar 1, que vai mandar a minha saída ir para nível lógico 1. Então aqui a minha saída ela vai para 1, tá? Então é uma forma aí da gente representar o flip-flop tipo D. Da mesma forma, né? Se eu tivesse aqui 1, né? Ele armazenou 1. Se eu colocar 0 aqui, então vou imaginar que aqui eu tenho o 1 armazenado, agora eu quero colocar o 0 novamente. Se eu mudo aqui para 0, né? Esse 0 só vai ser armazenado se eu vier novamente e der uma borda de descida. Aí sim esse 0 vai ser armazenado novamente aqui. Então por isso a gente, né, viu que ele é o princípio da memória. Né? E é interessante porque nós analisamos até esse circuito. Né? Se eu coloco aqui 0 na entrada, esse 0 ele não vai vir para a saída, que seria o ponto onde ele está armazenado. Ele só vai fazer isso depois que eu apertar essa chave aqui, porque sem apertar a chave, eu tenho aqui o nível lógico 1, né? Ele está recebendo 1, vamos imaginar que aqui é o sinal do meu clock, sem apertar a chave. A hora que eu aperto a chave, ele cai para 0. O tempo que eu ficar apertando, segurando a chave, ele vai ficar em 0. Mas bastou a transição para fornecer o quê? A borda de descida. Então não importa o tempo que eu vou ficar segurando, né? O que importa é que eu nesse momento, provoquei uma transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Então, a hora que eu apertar, eu vou dar a borda de descida, ele vai pegar essa informação que está na entrada, né, baseado na tabela verdade. Se eu tenho 0 na entrada, ele vai colocar 0 na saída, né, devido à borda de descida. Então, esse 0 ele vai colocar aqui na saída Q. Né? Ele vai armazenar isso. E depois, né, depois a hora que eu soltar aqui, ou tirar o dedo da chave, ele vai voltar para nível lógico 1. Né? E aí, mas só que aqui é borda de subida. Na borda de subida, como nós vimos, não acontece nada na borda de subida. Né? Na borda de subida eu tenho o Q anterior. Tá? Então eu consigo armazenar. Eu quero mudar de 0 para 1. Né? Mudo de 0 para 1. Esse 1 ele só vai ser armazenado quando eu apertar esse botão. Eu até chamei esse botão de Enter, que seria um botão que eu teria que apertar quando eu quiser armazenar a informação na saída. Aí beleza, apertei,
ele estava em 1, a hora que eu aperto ele cai para 0, deu a borda de descida, esse 1 vai ser armazenado aqui na saída, né? Esse 1 vem para cá, na verdade, e aí ele vai ser armazenado. O 1 continua aqui. Ele vai ser armazenado aqui nessa saída. Então nós vimos que por isso que nós dizemos que o flip-flop tipo D, ele é o princípio da memória, tá? Bom, e aí eu tinha deixado para vocês um exercício para correção, né? Para a gente poder fazer, para você fazer a validação da sua presença, e eu quero corrigir esse exercício para ver se você não tem nenhuma dúvida, se não ficou ainda nenhuma dúvida com relação ao que nós aprendemos na aula passada. Então vamos dar uma analisada, né? Era um exercício apenas, era um gráfico onde eu pedia para você desenhar o gráfico na saída Q, tá? Então, dado o gráfico abaixo, preencha a saída Q baseado em um flip-flop tipo D, tá? Então eu tenho aqui minha entrada de preset, minha entrada de clear, minha entrada de clock, minha entrada D e a minha entrada D e minha saída Q. Então vou analisar, vamos colocar aqui a tabela verdade. Então vamos analisar aqui os nossos níveis lógicos. Então no primeiro caso o preset vale 1 e o clear vale 0. Eu ativei o clear. E o que acontece quando eu ativo o clear? Está aqui, ó, clear ativado. Ele força 0 na saída sem olhar para mais ninguém, tá? Então venho aqui e coloco 0 nesse instante aqui. Bom, no segundo instante, né, o meu preset vale 1 e o clear vale 1. Se eu tenho 1 em 1, eu vou olhar para o clock, né? E o clock nesse instante, ó, ele estava em 1 e foi para 0. E isso é uma borda de descida. Nessa borda de descida, quando eu tenho uma borda de descida, aí o que vai acontecer? Eu vou olhar, né, para a minha entrada D, né? Olhando para a minha entrada D, deixa eu trocar aqui a tabela verdade do JK pelo D, agora sim, então com a tabela verdade do flip-flop tipo D. Então, na borda de descida, olhando para o D, o meu D vale 0, né? Se o meu D vale 0, né? Se aqui o meu D vale 0, então o que vai acontecer? A minha saída também vai para nível lógico 0, tá? Então eu vou ter aqui, ele vai continuar em 0, né? Eu já tinha ele em 0, ele vai continuar em 0. Então, na borda de descida, ele fez eu olhar para a entrada D, se vale 0, sai 0, que é o que a gente tem aqui no caso da tabela verdade. Bom, no terceiro instante, né? No terceiro instante, o preset vale 1 e o clear vale 1. Logo, eu vou olhar para o clock que está em borda de subida, né? O clock está subindo aqui, né? Se o clock está subindo, então eu vou ter o quê? Na borda de subida, né? Tanto faz a minha entrada D, eu tenho Q anterior, tá? Então, se eu tinha 0, eu nem olho para a minha entrada D, não vai importar, né? Assim como aqui também não importou, né? Eu só olhei nesse instante que ele foi 0. Então, como eu tenho Q anterior, se eu tinha 0, ele vai continuar com 0. No quarto instante, o preset vale 1 e o clear vale 1, e o meu clock está em borda de descida. Nesse instante, eu tenho uma transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Isso é uma borda de descida. Vou olhar para a minha entrada D. A minha entrada D vale 1, né? Se a minha entrada D vale 1, a minha saída vai para nível lógico 1 também, tá? No quinto instante, o meu preset vale 0. Ó. Se o preset vale 0 e o clear vale 1, ó, ativei o preset nesse instante. Ó. Ativado o preset. Se o preset é 0 ele está ativado, ele é o cara que força 1 na saída. Então a minha saída aqui vai para nível lógico 1. Né? Então aqui eu vou ter nível lógico 1. Depois eu tenho preset em 1, clear em 1. Né? Nesse caso eu vou olhar para o clock está descendo. Se o clock está descendo, eu vou olhar para a entrada D que vale 0. Se o D vale 0, a saída é 0. Né? Mesmo caso daqui, borda de descida, se o D vale 0, a saída é 0. Então ele vai para nível lógico 0. E depois preset em 1, clear em 0, ativei o clear. Né? Tá aqui o clear ativado, né? Mais uma vez. Então a minha saída vai para nível lógico 0, sem precisar olhar para mais nada. Então ficou assim o gráfico na nossa saída Q, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Essa é a nossa
saída Q, né? Esse seria o gráfico aí do exercício para validação da sua presença. Espero que você tenha acertado. Se você errou, verifique o seu erro. Tá? Qualquer dúvida, me procura no grupo de WhatsApp, né, para a gente tirar aí as suas dúvidas. Legal? Bom, e agora vamos ao assunto da nossa aula de hoje, flip-flop tipo T. Bom, então o flip-flop tipo T, ele é o último flip-flop que nós vamos estar estudando, mas ele vai estar muito em linha com o JK e o tipo D. Tá? Ele vai obedecer a mesma sequência de prioridade do que o JK e também que o tipo D. Por isso que eu até fiz questão de fazer uma revisão um pouco mais detalhada do flip-flop tipo D, porque a gente vai ver que as diferenças são muito sutis de um flip-flop para o outro e ele vai sempre mantendo o padrão. Então, vamos dar uma olhada. Então, aqui flip-flop tipo T, né? Esse T significa toggle, né? E toggle significa oscilação. Então, pessoal, o símbolo dele vai ser esse daqui. A gente só trocou o D pelo T. Tá? A diferença dele, então, em termos de símbolo, é que a entrada funcional dele não é mais a D, é a entrada T. E aí, nós vamos continuar tendo PR, que é o preset, CL, que é o clear, o clock, né, o CLK, que é o clock. Ele continua sendo ativo em borda de descida. E eu vou ter a minha entrada T, que é a minha entrada funcional, que é a minha entrada toggle. E as minhas saídas, que serão Q e Q barrado. Tá? Igualzinho o outro, mudou então, trocou o D pelo T. Até aí, assim como nós trocamos o JK pelo T. Bom, e a tabela verdade dele? Bom, vamos pensar lá no JK, porque ele também é derivado do flip-flop JK. No JK, então, nós tínhamos, né, nós tínhamos a tabelinha do JK, né, como essa daqui, J em 0, K em 0, que é anterior, J em 0, K em 1 dá 0, J em 1, K em 0 dá 1, J em 1, K em 1 dá Q anterior barrado. Isso quando a borda era de descida. Eu ia olhar para o JK e dependendo do valor desses valores do JK, nós teríamos essa saída. O flip-flop tipo T é como se eu juntasse a entrada J com a entrada K, fizesse um jumper, um curto entre as duas, e puxasse uma entrada T. Quando eu faço isso, você concorda que não mais teremos o J diferente do K? Por quê? Se o T valer 0, vai 0 para o J e 0 para o K. Se o T valer 1, vai 1 para o J e 1 para o K. Eu não vou mais ter o J diferente do K. Então vamos lá. Ó. Eu risquei aqui as possibilidades em que o J é diferente do K. Né? A tabela estava assim. Eu risquei J em 0, K em 1, J em 1, K em 0. Por quê? Porque se o J for 0, ó, J0, eu venho com 0 para aliás, T em 0, né? Eu venho com 0 para o J e 0 para o K. E 0 e 0 eu tenho Q anterior. A minha saída é Q anterior. Então, quando o T é 0, o J é 0 e o K é 0 e a minha saída ela é Q anterior. Tá? E eu posso ter o meu T igual a 1. Né? Para o meu T igual a 1, vou fazer aqui numa outra cor. Vou fazer no azul. Né? Se o meu T for igual a 1, que é esse caso aqui, o meu J vai valer 1, o meu K vai valer 1 também, e a minha saída vai ser Q anterior barrado. Q anterior barrado. Certo? Então eu concluo que, tiro aí desse miolinho, eu concluo que se o T for 0, a minha saída é Q anterior. Se o meu T for 1, a minha saída é Q anterior barrado.
Do resto, pessoal, vale tudo que valia para o flip-flop tipo D e para o flip-flop JK. Eu olho primeiro para o clock e para o clear, para o preset e para o clear, porque eles têm prioridade. Em segundo lugar, eu olho para o clock, né? Quando não tiver ativado nem o preset nem o clear, eu olho para o clock. Se o clock estiver na borda de subida, continua valendo o que é anterior. Se ele estiver na borda de descida, aí sim eu vou olhar para a minha entrada T. E aí, se o T vale 0, a minha saída é que é anterior. Se o T vale 1, ele pega o que eu tinha na saída e inverte, que é o nosso Q anterior barrado. Tá? Então, como eu falei, sequência de prioridade. Primeiro, preset clear, ambos ativos em 0. Preset força 1 na saída. Clear força 0 na saída. Se o preset for 0, eu ativei o preset. Ele vai forçar 1, porque preset força 1 na saída, né? Como ele força 1 na saída, se eu ativar o preset, sai 1. Se o clear for 0, eu ativei o clear, então ele força 0 na saída. Então aqui ele vai forçar 0 se o clear for 0. E se eu não ativar nenhum dos dois, eu vou observar o clock. Tá? Bom, na minha segunda prioridade, se o preset for 1 e o clear for 1 e eu olhar para o clock, ele vai estar ativo em borda de descida, e aí é o seguinte, se ele estiver na borda de subida, eu tenho o que anterior. Se ele estiver na borda de descida, né, eu vou observar a minha entrada, agora não mais JK, mas a minha entrada T, porque agora ele é um flip-flop tipo T. Mas eu já observava o JK, já observava o D, dependendo do flip-flop. Bom, então na borda de descida, né, que é o que vale para a gente, onde eu vou olhar para a minha entrada T, né, no caso do T igual a 0, eu tenho o que anterior. E o T igual a 1, eu tenho o que anterior barrado. Beleza, fechou. Esse é o funcionamento do flip-flop tipo T. Tá? Ele vai funcionar dessa forma, essa maneira, tá? Bem similar. Então, de tudo que nós vimos, ele vai mudar só isso daqui, ó. Só nessa terceira prioridade. No mais, o que você estudou referente a preset, a clear, a clock, vale tudo para o flip-flop tipo T, tudo igual valia para o D e para o JK. É só na borda de descida, quando você olha para o T, então, se o T é 0, sai Q anterior. Se o T é 1, sai Q anterior barrado. Bom, então a tabela verdade dele vai ficar dessa forma, né? Se o preset for 0, né? Se o preset for 0, eu ativei o preset. E se eu ativar o preset, né? Nesse caso aqui, eu ativei o preset. Se eu ativar o preset, ele força 1 na saída. Se o clear for 0, eu ativei o clear. E aí ele vai forçar 0 na saída. Porque clear apaga, clear força 0 na saída. Se eu não ativar nem o preset nem o clear, eu vou olhar para o clock. Se o clock estiver na borda de subida, não acontece nada. Ou seja, esse X aqui significa tanto faz, não importa. A entrada T, a minha saída aqui anterior. Se ele estiver na borda de descida, né, é somente na borda de descida que eu vou ter a chance de executar a minha função T. E aí, se o T é 0, eu tenho o Q anterior. Se o T é 1, eu tenho o Q anterior barrado. Tenho o Q anterior barrado. Legal? Então essa é a tabelinha do flip-flop tipo T. Né? Dessa forma que ele vai trabalhar, dessa forma que ele vai funcionar. Bom, essa tabela geral do flip-flop tipo T. Então mudou esse miolo, né? Isso que eu coloquei em amarelo aqui, né? Quando T é 0 sai Q anterior, quando T é igual a 1 é Q anterior barrado. Legal? Bom, um exemplo, né, que a gente pode ter, olhando aqui na tabela verdade, vou colocar aqui o preset em 1, vou colocar o clear também em 1, para não ativar nenhum dos dois. Vou deixar o meu clock em 0, né? Vou imaginar que inicialmente eu tenho um 0 aqui na saída e eu coloco o meu T igual a 1. Né? Se o meu clock eu vou de 0 para 1, não acontece nada porque isso é uma borda de subida. Na borda de subida não acontece nada.
Quando eu passo de 1 para 0, isso é uma borda de descida. E eu vou observar o que na borda de descida? Na borda de descida, eu olho para a minha entrada T. Se a minha entrada T vale 1, eu vou olhar aqui na minha tabela. Ó, se o meu T vale 1, eu tenho o que anterior? Barrado. Então a minha saída vai barrar. Qual que é o barrado do zero? O barrado do zero é o 1. Tá? Mantive aqui a minha entrada T em 1. Vou dar outra borda de descida. Então ele estava em 0. Eu subo, né? Passo de 0 para 1. E aí eu dou uma borda de subida. Não acontece nada. Né? E aí eu dou uma borda de descida. Outra borda de descida. Opa, nessa outra borda de descida eu vou olhar de novo para o T. Se o T vale 1, ele vai falar é Q anterior barrado. Então se eu tinha 1, ele passa a ser 0. Tá? Ele vai passar a ser 0. Então, por quê? Porque eu vou olhar para o T e o T vai falar, pega o que tinha antes e inverte. Tá? Então essa é a forma com que ele vai trabalhar. E é verdade, se eu tivesse aqui 0, né? Se eu tivesse 0 aqui no T, deixar ele em 0 ao invés de 1, aí o que ia acontecer cada vez que eu desse uma borda de descida? Nada. Né? Por quê? Porque quando o T é 0, eu tenho o que anterior. Então não acontece nada quando o T é igual a 1. Bom, eu tenho um exemplo, né, que a gente até fez como flip-flop JK, porque a gente juntou o J com o K. Mas esse aqui é o típico exemplo do interruptor eletrônico, né, onde eu pego a minha entrada T, jogo para VCC, né, e aqui eu vou pegar o meu preset, vamos imaginar que eu tenho aqui o meu preset, também vou ligar no 5 volts, ó. E o clear vou também ligar no 5 volts, ou seja, eu não tenho interesse em ativar nenhum dos dois. Tá? Coloquei também em 5 volts. Então, coloquei os dois em 5 volts, e aí o que acontece? Tenho aqui então o PR, né? O preset, e o clear. Tá? Não vou ativar nenhum dos dois. Então, deixei então em função de quem? Eu vou olhar para o clock. E aí o meu T, eu ligo ele no VCC, ou seja, ele vai estar sempre em nível lógico 1. Né? Então eu não tenho mais a minha condição do T igual a 0, porque eu liguei fisicamente ele no VCC. Eu tenho meu clock ligado num resistor de 1K. Vocês se lembram, esse resistorzinho de 1K é também chamado de resistor de pull-up. Para quê? Para que ele mande nível lógico alto quando eu não apertar essa chave. Então, enquanto eu não aperto a chave, ele vai ficar em 5 volts. A hora que eu aperto essa chave, ele vai cair para 0. A hora que eu soltar a chave, ele vai voltar para 1. Então, ele vai manter em 1, né? Por isso que ele é chamado de pull-up, ele puxa para cima, ele puxa para o nível lógico 1. Então, a hora que eu aperto a chave, eu vou gerar justamente o quê? Uma borda de descida. A hora que eu solto a chave, eu gero uma borda de subida, mas não me importa, não acontece nada na borda de subida. Então, quando eu aperto o S1, eu gerei uma borda de descida, como o preset é 1 e o clear é 1, eu estou nessa condição aqui. Quando eu dei a borda de descida, eu caí nessa condição aqui. Como o meu T vale 1, eu vou ter o quê? Q anterior barrado. Então, se a minha saída era 0, né? Se o meu LED estava apagado, o meu LED vai de 0 para 1 a hora que eu aperto essa chave. Ele foi para 1. Né? E se eu apertar a chave de novo? Se eu apertar a chave de novo, eu vou dar outra borda de descida. Se eu der outra borda de descida, eu vou olhar de novo para o T. O T vai valer 1. Ele vai falar, pega o que tinha e inverte. Então o LED que estava aceso, ele vai apagar. E se eu apertar de novo a chave? Bom, ele que estava em 1 vai para 0, vai dar outra borda de descida. E o que vai acontecer? O LED que estava apagado ele vai acender. Então, cada vez que eu apertar a chave S1, ele vai trocar de estado. Né? Se o LED estava apagado e eu apertar o S1, ele acende. Se o LED estava aceso e eu apertar o S1, ele apaga. Então, cada vez que eu apertar o S1, eu troco o estado do meu LED, no caso. E aqui eu posso, no caso, pegar aqui, né, só atualizar aqui com relação ao preset e o clear, né, também tenho que ligar nos 5 volts, né, tanto o preset quanto o clear, mas eu posso, por exemplo, na saída, ao invés de colocar um LED, posso colocar um relé. Né? E esse relé,
a hora que eu coloco ele, né, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ele através de um transistor, né, e a hora que eu aciono esse transistor, ele sai 5 volts aqui, né, o relé vai atracar e eu posso, por exemplo, acender uma lâmpada, né? Então eu aperto esse botão, a lâmpada acende. Aperto de novo esse botão, a lâmpada apaga. Aperto o botão, a lâmpada acende. Aperto o botão de novo, a lâmpada apaga. Aí eu não consigo, é lógico, acionar a lâmpada diretamente com o relé, a lâmpada diretamente com a saída do flip-flop. A lâmpada é ligada até no... Coloquei aqui uma simulação colocando ela nos 127 volts, por exemplo, né? Liguei fase e neutro. E aí, a hora que o relé atracar, né, ele vai fechar o contato do comum com o normalmente aberto, né? Então ele vai fazer essa ligação aqui, então eu vou ligar a fase na lâmpada e aí a lâmpada vai acender. Apertei de novo, ele caiu para zero. O transistor cortou, né? No que ele cortou, o relé vai perder o negativo, né? Perdeu o negativo, e aí ele não vai atracar, então ele vai estar aberto, a lâmpada apaga. Apertei de novo, a lâmpada acende. Então a gente conseguiria aplicar isso no caso do interruptor eletrônico. Ele deixaria de ser mecânico, né? Eu usaria o flip-flop tipo T para controlar o relé, que é um componente eletrônico, né? Um eletromecânico, né? Então, se a gente conectar, eu consigo, através de uma chavinha, né, push button, controlar o acendimento de uma lâmpada, por exemplo, né? Se você quer uma lâmpada igual o funcionamento do botão do seu aparelho, do seu celular, né? O mesmo botão que você aperta para ligar, você também aperta para desligar. Então dá para você fazer isso na sua lâmpada, por exemplo. Tá? Então aqui o caso do interruptor eletrônico, aplicação como interruptor eletrônico. Vamos fazer um exemplo aqui, um gráfico, né, para a gente verificar o funcionamento do flip-flop tipo T. Tá? Então eu coloquei aqui alguns valores para preset, clear, clock e entrada T. E a ideia aqui é a gente analisar então o funcionamento do flip-flop tipo T, o que eu teria na minha saída Q em função desses valores. Vamos analisar aqui, então, primeiro instante o preset vale 1 e o clear vale 0. Aqui reforçando, né? Primeiro eu olho para o preset e para o clear. Se o clear está ativado, eu ativei o clear, então a minha saída vai ser 0. Eu não olho para o restante. Não me importa, se o clear foi ativado, não me importa nem o clock, nem a minha entrada T. A minha saída Q com certeza será de 0. Tá? Depois, no segundo instante, o meu preset vale 0. Ó. Agora foi a vez, e o meu clear vale 1. Agora foi a vez de ativar o preset. Então eu também não vou olhar para o clock, também não vou olhar para o T, porque se eu ativei o preset, nesse caso, né, a minha saída Q é que vai valer nível lógico 1. Porque eu ativei o preset. Então, nesse caso, né, ele vai para 1, mas por causa do preset. Vai ficar em 1 aqui até eu analisar esse terceiro instante. Nesse terceiro instante, olha, o preset vale 1 e o clear vale 1. Legal, vou olhar para o clock, né, porque eu caí no caso aqui do 1 e 1. Vou olhar para o clock, ele pode estar subindo ou descendo. Nesse caso, ele está, ó, o começo dele ele está subindo. Eu olho sempre à esquerda o clock, tá, pessoal? Borda de subida, que é anterior, né? A borda de subida eu caio nessa condição aqui, não importa o meu T, a minha saída é que é anterior. Então, se eu tenho nível lógico 1, eu continuo com o nível lógico 1. Tá? Na minha quarta opção, se o meu preset vale 1 e o meu clear vale 1, eu vou olhar para o clock. E o clock está na borda de descida. Se o clock está na borda de descida, eu olho para a minha entrada T. E o T vale 1. Opa, borda de descida. Olhei para o T vale 1. Quanto que vai valer a minha saída? Q anterior barrado. E o que é o Q anterior barrado? É eu pegar o que eu tinha antes e inverter. Então, se ele valia 1, ele passou a valer 0. Tá? Bom, quinto
Quinto, o meu preset vale 0 e o meu clear vale 1. De novo, o que eu fiz? Mesma coisa que eu fiz aqui, né? Eu ativei o preset. Aqui eu já tinha ativado o preset, aqui eu ativei o preset novamente. Se eu ativei o preset, a minha saída vai para 1, mas não por causa do clock ou por causa do T. Ele vai para 1 por conta do preset, né? Então o preset fez ele ir para nível lógico 1. E depois, né, preset vale 1, clear vale 1, né? Não ativei nenhum dos dois, vou olhar para o clock que está na borda de descida. Se ele está na borda de descida, eu vou olhar para o T. Quanto que vale o T? 0. Se o T vale 0, opa, vou olhar aqui, ó. Se o T vale 0, tá aqui. Se o T vale 0, a saída é Q anterior. Então, o que eu tinha antes? Eu tinha 1. Quanto que ele vai valer? Vai continuar valendo 1, porque Q anterior ele mantém o que eu tinha antes. E depois, né, no meu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, no meu sétimo caso, eu tenho meu preset em 1, meu clear em 0. Clear ativado tem prioridade, né? Lembra que preset e clear tem prioridade, então ele vai forçar a minha saída para 0, independente do clock, independente do meu T, né? A minha saída ela vai a nível lógico 0. Então tá aí o nosso flip-flop tipo T, o gráfico. Esse seria o gráfico aí nesse exemplo que a gente está fazendo do flip-flop tipo T. E eu gostaria agora de te convidar para você também fazer um exercício, né? Para você verificar se você entendeu certinho o funcionamento do flip-flop tipo T. Faça esse exercício, ele vai contar como validação da sua presença. Tira uma foto, manda para mim por e-mail para que eu possa validar a sua presença. Tá? Verifique também se você tem dúvida, se você tem alguma dificuldade no assunto que a gente viu hoje. Dá uma revisada aí no que nós vimos, flip-flop JK, D e T, eles são muito parecidos. Tá? Na próxima aula a gente vai começar a aplicar esses flip-flops. A gente já começa aplicando o flip-flop tipo T, que a gente vai ver que esse flip-flop tipo T ele vai ter uma função. E depois, nas próximas aulas, a gente vai ver que o flip-flop tipo D ele vai ter uma função específica. Legal? Pessoal, grande abraço a todos e bons estudos!